Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando? Boa noite. Sim, escuto bem. Certo. Boa noite a todo mundo que está presente. Nós vamos dar início à primeira web-aula da disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo Regional 2, com a professora Rita de Cássia. Diferente das outras webs, essa web está sendo pelo Teams, né? Então aqui vocês vão conseguir ter um contato direto com a professora, vocês vão poder tirar dúvidas com ela, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem levantar a mão, vocês podem colocar no chat e vocês vão conseguir ter esse contato direto com a professora para não tornar a aula um tanto bagunçada, um falando por cima do outro. Quando alguém quiser tirar uma dúvida, que quiser falar com a professora, pode levantar a mão. Caso ela não olhe no momento, eu vou estar aqui observando e vou avisar ela para ela poder falar com vocês, tá bom? Então eu desejo a todos vocês uma boa aula. Qualquer coisa eu estou por aqui. Professora, você pode ficar à vontade. Obrigada, Tátila. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da apresentação, aí vocês me dão um ok, se estão conseguindo visualizar. E, Tátila, quando você vê que tiver algum questionamento dos alunos, você também pode direcionar as questões para mim, tá bom? Sem Tá problema bom. nenhum. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Já? Vocês me dão um ok quando conseguirem ver. Eu estou conseguindo, professora. Tá ótimo. Então, eu vou começar. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos começar conversar um pouco, né, nessa web aula sobre a atividade que vocês vão desenvolver dentro do âmbito da disciplina de prática profissional para guia de turismo regional 2. Então, eu fiz uma pequena apresentação minha para vocês me conhecerem um pouco, né? Então, meu nome é Rita de Cássia, eu sou formada em turismo, me formei em 2013 na UFPI, Universidade Federal do Piauí, no campus de Parnaíba, e durante essa formação eu desenvolvi várias atividades relacionadas à extensão, né? Principalmente em comunidades. Professora, só um Oi, minuto. O áudio está baixo. tá baixo? Então, vou Sim, falar um pouco mais alto, que acho que meu computador está longe. Melhorou agora? melhorou. Aqui sim. Perfeito, ótimo. Então, durante a minha formação em turismo, eu participei de diversas atividades relacionadas à pesquisa e extensão, e essas atividades de extensão sempre foram muito relacionadas a desenvolvimento de atividades em comunidades, como, por exemplo, Ilha das Canárias, Ilha Grande do Piauí e Araiós. Então, eu sempre tive muito esse contato direcionado ao turismo e essa relação com a comunidade. E aí, depois, fui dar continuidade nos meus estudos, fazendo pós-graduação no Paraná e também trabalhando, só que relacionado ao turismo, porém mais direcionado ao setor de eventos. E nesse meu período morando no Paraná, eu consegui atuar, né, nos cursos de Relações Internacionais e Turismo, de Gestão e Planejamento, tanto como tutora da educação à distância, quanto professora formadora. E aí retorno aqui para o Piauí e comecei a trabalhar diretamente na graduação do curso de turismo da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, do campus de São Bernardo, que fica próximo à Tutóia. E aí agora a gente vai estar junto aqui, né, no curso, acompanhando vocês dentro dessa disciplina.
Então, eu queria saber de vocês, que vocês podem colocar no chat, qual a expectativa em relação à disciplina. Vocês podem ir colocando aí, e a Tátila depois ela pode fazer a leitura dos comentários, ou quem se sentir à vontade, pode abrir o microfone e fazer o relato da sua expectativa, tá? Alguém gostaria de compartilhar alguma informação? Se aparecer algum comentário, alguém quiser falar, você pode me avisar, Tati, que eu volto. Tudo bem. E aí, dando continuidade aqui na disciplina, nós vamos trabalhar com a ideia, com o objetivo geral, né, principal, que vocês vão desenvolver. Além dessa articulação entre as disciplinas, a ideia é que vocês planejem um roteiro turístico regional. Basicamente, primordialmente envolvendo essa questão do turismo de base comunitária, e além do planejamento desse roteiro, espera-se que vocês desenvolvam competências relacionadas a essa habilidade de liderança, trabalho em equipe, essas relações interpessoais que também vão se estabelecer na construção dessa atividade. Então, eu fiz aqui um resgate histórico para a gente entender, por exemplo, o que seria povos e comunidades tradicionais. Só um pouquinho que eu acho que deu um probleminha bem aqui no meu slide. Estão compartilhando todas as telas. Só um pouco que eu vou fazer novamente. Está aparecendo aí para vocês já? Acho que sim. Então, como objetivos específicos, espera-se que, né, ao longo da disciplina, vocês consigam identificar essas potencialidades turísticas locais, como em comunidades tradicionais, né, e também desenvolver, a identificar quais arranjos produtivos tem, né, por exemplo. Há um arranjo produtivo muito relacionado à produção do caju. Então, desde a coleta do caju, por exemplo, a parte de comercialização da castanha, sucos, doces de caju, produção de cajuína, por exemplo. Então, quais os outros produtos que são derivados desse caju? Seria um arranjo produtivo local. Além disso, dentro da disciplina, vocês vão aplicar esses princípios de turismo de base comunitária direcionado para a formatação desses roteiros, né? E também para a condução desses roteiros. Até porque você já tem essa base teórica do que foi trabalhado dentro da disciplina de turismo de base comunitária. Então, aqui a gente vai fazer a retomada de alguns pontos, claro, sem aprofundar tanto, porque vocês já viram esse conteúdo, mas para que a gente consiga estabelecer uma relação entre a parte teórica que vocês tiveram e como vocês vão executar isso aqui na prática. Além disso, vocês vão compreender as competências essenciais para um bom planejamento, comunicação e liderança em equipe, né? Desenvolver também atitudes empreendedoras para a criação de experiências turísticas autênticas, porque com essa prática desenvolvida, vocês também podem pensar em estratégias, novos negócios para se desenvolverem na região que vocês fazem parte. E, além disso, vivenciar, né, nessa prática execução de um roteiro turístico. Então, fazendo uma contextualização, por exemplo, o que é esses povos e comunidades tradicionais, né? Lá no decreto 6.040 de 2007, ele vai dizer, através desse documento, né, que a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. O que são esses povos e comunidades tradicionais que a gente tanto escuta falar? Eles são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem próprias formas de organização social, ocupam e usam território
e os recursos naturais que ele tem, como condição para sua representação cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Eles vão empregar todo esse conhecimento, técnicas de inovação e práticas que tem dentro desse território e vão transmitir de geração para geração. E para a gente entender, eu queria que vocês colocassem aí no chat, quantos são os segmentos de povos e comunidades tradicionais que são reconhecidos pelo Brasil? Vocês gostariam de chutar algum número? Podem colocar aí no chat. Vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês se manifestarem. Acho que não houve nenhuma interação, então vamos lá. Então, dentro desses povos e comunidades tradicionais, ele vai estar muito relacionado a essas questões culturais, e também naturais, né? Então, a gente vai ter as comunidades dos andirobeiros, apanhadores de flores sempre vivas, benzedeiros, caboclos, caiçaras, catadores de mangaba, catingueiros, cipozeiros, fundo e feixo de pasto, quilombolas, extrativistas costeiros e marinhos, faxinaleses, geraizeiros, ilhéus, morroquianos, pantaneiros, a comunidade dos pescadores artesanais, que eu acho que essa deve ser uma das mais conhecidas, povo pomerano, povos ciganos, comunidade de terreiro, povos e comunidades de matriz africana, que aqui vai estar muito relacionado às práticas religiosas, né? Povos indígenas, quebradeiras de coco-babaçu, que é uma característica muito específica aqui do Maranhão, raizeiros, retireiros do Araguaia, ribeirinhos, vazanteiros e veredeiros. Então, dentro... Oi? A Cláudia tinha falado 8. 8. Então, a gente tem muito mais, Cláudia. A gente tem mais de 20 povos tradicionais. Então, assim, é interessante que a gente tenha essa noção de quantos são e quais são, porque muitos desses povos também podem estar próximos a vocês, ou vocês podem estar inseridos dentro de uma comunidade tradicional. Por exemplo, como eu sou de Parnaíba, a gente tem ali a região da área de proteção ambiental Delta do Parnaíba, que é uma área que tem esse uso tradicional. Então, dentro dessa comunidade tradicional, a gente vai ter outras comunidades, como, por exemplo, os pescadores artesanais, vamos ter também extrativistas costeiros e marinhos, por conta desse bioma que tem nessa região. Aqui próximo a São Bernardo, a gente também vai ter comunidades quilombolas, como, por exemplo, o Quilombo Saco das Almas, no município de Brejo, que é um quilombo que dentro desse quilombo, ele tem mais 7 comunidades vivendo dentro desse quilombo. Vamos ter o Quilombo Canabrava, que fica localizado no município de Santa Quitéria, o Quilombo Itaperinha, que fica no município de Tutóia. Então, a gente está sempre muito próximo dessas comunidades tradicionais. E é interessante pensar esse turismo de base comunitária a partir da perspectiva dessas comunidades. Então, com conversas, entender para eles o que é interessante, o que é importante, o que pode ser mostrado para esse possível visitante, por exemplo, uma representação cultural, uma dança, como, por exemplo, o Quilombo de Taperinha. Eles têm danças muito específicas, como São Gonçalo. Então, isso pode ser uma atratividade, um roteiro a ser trabalhado pela comunidade. E aí a gente vai entrar, a partir dessa breve contextualização, o que é essa proposta prática que vocês vão executar dentro da disciplina.
Então, eu coloquei aqui que vocês vão trabalhar a apresentação de um roteiro turístico que vai articular esses elementos fundamentais do turismo de base comunitária e também relacionar as demais disciplinas que vocês já viram dentro desse semestre, tá? E como é que nós vamos fazer isso? É interessante que nós desenvolvemos, vocês possam desenvolver essa atividade em etapas. Então, a primeira etapa, o que pode ser feito, né? Então, vocês estão divididos em vários polos. Então, dentro desses polos, dentro do município que vocês vivem ou que conhecem esse território, vocês vão começar a observar o que pode ser uma potencialidade que envolve o turismo de base comunitária, por exemplo. Será que eu posso pensar um roteiro que envolva a comunidade ou uma representação cultural que tem ali nessa região? Identificar, por exemplo, que potencialidades tem ali que podem ser trabalhadas dentro do turismo. E aí, é até o material, o roteiro, ele está no alvo de vocês. Então, a partir disso, vocês vão trabalhar esse levantamento, por exemplo. Vão começar a preencher o quadro que eu coloquei como referência dessa primeira etapa. Quais são os atrativos naturais que tem nesse local? Ah, temos rios, balneários, cachoeiras, então você vai listando esses atrativos. Quais atrativos culturais que tem? Ah, há um museu, um, um, um espaço destinado a teatro, um galpão que é utilizado para apresentações culturais. Quais são, por exemplo, essas manifestações culturais? O que seriam essas manifestações culturais dentro de uma comunidade, por exemplo? Se há apresentação de Bumba Meu Boi, quadrilhas juninas, tambor de crioula também pode ser uma manifestação cultural. E com relação a esses atrativos culturais, como eu havia mencionado antes, né? Por exemplo, se nós pegarmos o caju. Então, o caju ele pode ser trabalhado como um arranjo produtivo local quando você vê todos os produtos derivados que podem vir desse caju. Outro exemplo, o, o buriti, né? O buriti é uma árvore muito representativa aqui da região. Então, você tem o fruto do buriti, que você pode fazer o suco, doce, inúmeros outros produtos, mas também você pode utilizar a palha como um produto para a produção de bolsas, por exemplo, para fazer artesanato e outros materiais. Então, a gente tem o buriti ali também como um arranjo produtivo local. E, além disso, essas infraestruturas, né? Por exemplo, quais são os acessos até esse local? Há, por exemplo, posto de saúde, caso seja necessário algum tipo de atendimento. Todos esses outros pontos que podem ser importantes para esse visitante. Restaurantes, lojas de artesanato, se for o caso, hospedagens como pousadas, hotéis, enfim. Então, nessa primeira etapa, nós vamos fazer todo esse mapeamento para que vocês consigam construir esse roteiro de uma forma mais segura. Então, recapitulando, vocês vão ter esse olhar atento ao redor, de onde vocês pensam em desenvolver essa atividade. Então, vocês vão olhar esses elementos que são muito característicos, essas potencialidades. Um exemplo, na área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba, nós temos várias atividades econômicas, como eu havia mencionado, né? A pesca artesanal, vamos ter também a cata do caranguejo e outra atividade seria a cata do marisco. Então, nós temos um grupo de mulheres que fazem essa cata de mariscos, né, para vender. Então, isso pode ser algo diferente que as pessoas queiram vivenciar isso dentro do turismo, essa experiência turística, né? Esse contato com a natureza, com a comunidade, entender como é que ela se organiza, como é que essa atividade pode ser importante para ele, o que é que pode ter de aprendizado. Então,
A Carta do Marisco também pode ser essa experiência única, interessante, que vai atrair também turistas que estão buscando experiências autênticas. Por que que se fala muito dessa questão das experiências autênticas? O Ministério do Turismo ele tem trabalhado muito essa questão dessa experiência autêntica, né? Essa relação, esse contato com o visitante, com o local que ele tá indo. Por exemplo, se chega um grupo vindo do sul do país ou de outro país e quer conhecer, por exemplo, Alcântara. Mas ele quer conhecer Alcântara de um jeito diferente, ele quer que seja uma experiência única. Então, ele vai fugir daquele modelo tradicional de conhecer essa região, por exemplo, um passeio ali em que ele não consegue absorver essa cultura. Mas para ele passa a ser mais interessante, ter mais autenticidade, quando ele tem o contato com essas pessoas que são de Alcântara, que podem contar a história do local, é, dizer quais os significados que aquele local tem para ela. Por exemplo, aquela praça, qual é o significado que aquela praça tem para aquela comunidade? Vai ser somente um local ali que as pessoas podem sentar e conversar? Não, ali tem outro significado, como por exemplo, é um espaço em que as crianças podem brincar, onde alguém aprendeu alguma atividade que foi passada de pai para de avó para neto. Então, essas questões autênticas elas vão estar muito relacionadas à vivência dessas pessoas. E os turistas eles estão buscando muito essas especificidades para que eles tenham novas experiências e possam vivenciar o ambiente que eles estão visitando. E aí, nesse primeiro passo, né, que vai ser esse levantamento de informações, mas dentro do roteiro vocês vão ter que trabalhar, vocês têm a possibilidade de realizar aí a atividade em um grupo de até 4 pessoas, mas caso vocês prefiram, se sintam mais à vontade, podem realizar de forma individual. Os tutores presenciais, eles vão estar atuando diretamente ali com vocês na orientação de cada atividade. Então, vocês vão fazer esse mapeamento de potencialidades da sua região. Então, vocês podem pensar ali na cidade que vocês estão morando, ou de um local que vocês realmente conheçam, que vocês consigam fazer esse levantamento de informações para construir o roteiro. Ficou claro? Até aqui? Dúvidas e perguntas, fiquem à vontade, tá? E aí, quando vocês forem trabalhar esse diagnóstico, eu quero que vocês exercitem esse olhar que vocês estão trabalhando aqui dentro do curso, né, como guias de turismo. Foquem naquilo que seja que é interessante, que é diferente, às vezes uma dança, uma representação cultural. Isso vai trazer mais autenticidade ao trabalho de vocês. E é importante que quando vocês identifiquem por exemplo, uma dança ou uma prática que essas pessoas façam, por exemplo, as catadoras de marisco do Delta do Parnaíba. É importante fazer uma busca da história dessa atividade. Quem são essas, por exemplo, quem são essas mulheres que catam marisco no Delta do Parnaíba? Elas sempre cataram marisco, elas nasceram ali. Como é que elas aprenderam isso? Há algum tipo, por exemplo, de música que elas desenvolveram durante o trabalho delas? Isso também pode ser algo interessante a ser trabalhado dentro do roteiro, tá? Que outros conhecimentos estão envolvidos ali nessa carta do marisco? Tem o ciclo da maré influencia, então isso é um conhecimento que você vai buscar e fazer esse registro. E é muito importante, enquanto vocês estiverem fazendo o levantamento dessas informações, façam um registro fotográfico, tá? Porque também essas imagens que vocês utilizar, captarem, né, vocês vão poder utilizar na formatação do material que vocês vão apresentar, certo? Caso vocês não consigam tirar a foto ali durante uma visita para reconhecer o local que vocês pretendem desenvolver o roteiro,
Vocês podem utilizar imagens da internet, mas vocês têm que atribuir a fonte. De onde vocês estão tirando essa foto, essa imagem? Estão atribuindo os créditos a esse fotógrafo, tá? E como eu havia falado antes, né? Vocês têm esse quadro síntese, que é para vocês organizarem essas informações do diagnóstico, né? Coloquei até como quadro resumo. Então, aqui, por exemplo, eu elenquei 5 aspectos. Então, no aspecto atrativos naturais, o que é que pode ser uma potencialidade? Por exemplo, um balneário no Rio Buriti, que fica localizado no município de Santana, por exemplo. Então, eu vou colocar lá que essa pode ser uma potencialidade no atrativo natural. Tem algum desafio que envolve esse atrativo, como, por exemplo, acesso, limpeza? Vocês vão colocar esse desafio. E uma ação sugerida, por exemplo, seria interessante que nesse balneário, dentro do roteiro, seja o ponto de alimentação, ou, por exemplo, a contratação do serviço de alimentação, piquenique. Então, você pode sugerir algo que seja desenvolvido nesse local, que vai estar contemplado dentro desse roteiro. Por exemplo, atrativo cultural, uma potencialidade. O tambor de crioula na comunidade Vila das Almas. Então, qual o desafio em relação a esse atrativo cultural? O acesso, né? Uma região um pouco afastada, placas de orientação, né? Explicando como chegar a esse local. O que é que pode ser a ação sugerida, né? Por exemplo, o mapeamento, a disponibilização do mapa online para esse visitante. Isso pode ser uma ação sugerida que vai facilitar o acesso dele a esse atrativo dentro do seu roteiro. Mas também pode-se pensar uma apresentação do que é esse tambor de crioula para essa comunidade. E assim sucessivamente vocês vão desenvolvendo dentro desse quadro, tá? Que é o diagnóstico, porque todas as informações que vocês vão colocar aqui, elas vão ser utilizadas para trabalhar dentro do produto que vocês vão apresentar. Então, aqui vocês podem também colocar os aspectos históricos que vocês pesquisarem dentro daquele local que vão desenvolver esse roteiro, tá bom? E aí, depois que esse diagnóstico estiver bem arrumadinho, orientado pelos tutores presenciais, vocês vão trabalhar a segunda etapa, né? Que é o produto que vocês vão apresentar, né? Que vocês vão estruturar esse roteiro. Então, depois que vocês fizeram todo esse levantamento dessas informações, seja ali na região que você está morando, ou de um local que você conheça com propriedade, você vai formatar tudo isso em uma estrutura de roteiro. Então, eu coloquei aqui alguns pontos básicos que é importante que você tenha dentro desse roteiro que você vai apresentar. Então, vocês têm que pensar no nome. Por exemplo, o exemplo que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, né? Roteiro turístico das Marisqueiras. Usem a criatividade de vocês também para pensar nesse roteiro. É importante que vocês deixem claro também a questão da localização, né? Como se fosse um trajeto desse roteiro, contassem uma história através desse trajeto. A duração estimada também é muito importante. Por exemplo, é um roteiro que envolve caminhada, mas é uma caminhada leve com duração de 1 hora, 2 horas. Não, é um roteiro que ele vai precisar que você faça a contratação de algum outro equipamento, por exemplo, uma lancha. Então, esse roteiro vai ter uma duração maior. E também especificar para quem é esse público-alvo. Por exemplo, há roteiros que eles trabalham com caminhadas, né? Mas dependendo do nível de dificuldade dessa caminhada, e das características do local, por exemplo, são regiões muito íngremes, por exemplo, com muitos morros que
vai dificultar essa caminhada, ou o terreno, né, que as pessoas vão andar, ele tem muitos problemas de ondulação, então talvez isso seja um fator que vai dificultar pessoas que têm uma mobilidade reduzida de caminhar, ou que tenham algum tipo de problema que impeçam de fazer esse tipo de caminhada. Então, é importante colocar a especificação de quem se destina ou trazer as restrições para essa atividade. Professora, Oi, pode falar. a Daniela está perguntando se é para fazer cartas, o que está no item 3. Cartas. É, No item 3 desse slide aqui. se é para fazer um cartaz. Ah, sim, eu vou. Então, vocês podem pensar também nesse resultado. Eu vou apresentar aqui um modelo para vocês, para que vocês tenham como um manual de orientação, tá? Eu vou dar continuidade aqui, aí quando eu for trazer o exemplo, vocês vão entender exatamente como todas essas informações que vocês estão construindo, vocês vão entregar isso como um produto, tá bom? Outra questão importante que tem que estar dentro desse produto que vocês vão apresentar, né? A programação. Então, por quais caminhos esse roteiro tem sido construído? A saída é tal hora, com café da manhã comunitário, por exemplo, né? Vai passar atravessar um pequeno riacho. Então, você tem que especificar o que é que está dentro desse roteiro. Dentro desse roteiro está previsto uma parada, por exemplo, em uma casa de farinha, para que as pessoas possam conhecer como é que é o processo de produção da farinha. Então, isso tem que estar especificado ali, tá? Dentro dessa programação. Outras informações complementares, né? Por exemplo, infraestruturas turísticas. Se for um roteiro que necessite de pernoite, a pessoa dormir no local, então é importante que seja indicado, por exemplo, opções de hospedagem, alimentação, transporte, se for o caso, acessos, além também de contatos importantes, como, por exemplo, atendimento médico, segurança, são informações que são importantes para o turista, tá? E se dentro desse roteiro for trabalhando experiências, né, isso também tem que estar dentro da programação que vocês forem estruturar. E como eu falei, né, quando forem fazer o levantamento das informações, é importante que vocês façam esse registro fotográfico. Peguem imagens que mostrem o local que eles vão visitar, conhecer, porque isso vai trazer uma aproximação, vai estimular que essa pessoa queira fazer esse roteiro. No Avo de vocês vai ter o template, né, o modelo que vocês vão baixar e vão poder construir seguindo aquelas orientações. Vou compartilhar aqui um modelo com vocês. Me avise se vocês estão vendo o roteiro turístico, a tela. Estão conseguindo visualizar ou ainda está na apresentação? Eles estão conseguindo visualizar já, professora. Tá, perfeito. Então, eu trouxe aqui um modelo de roteiro para vocês, que foi construído pela Valéria. Ela fez o mestrado dela no programa de Artes, Patrimônio e Museologia. E como se tratava de um trabalho profissional, então ela propôs esse roteiro turístico que se chama Vamos Pegar Marisco, Meu Bem. Lembra que eu falei para vocês pensarem nesses roteiros, usarem a criatividade para nomear o roteiro de vocês. Então, dentro desse material aqui, que está lá no Avo disponível para vocês, ele vai trazer toda a história que envolve essa trilha das marisqueiras em Ilha Grande, né?
aqui na APA Delta do Parnaíba. Então, traz todo o levantamento da história dessas marisqueiras. Uma contextualização, por exemplo, o que é a APA Delta do Parnaíba? Isso, claro, vocês não vão precisar contemplar no roteiro de vocês, mas quanto mais informações vocês tiverem sobre esse local que vocês querem desenvolver o produto de vocês, vai ficar mais fácil que vocês estruturem o produto. Então, ela traz todas essas informações que ela fez o levantamento sobre o que é uma unidade de conservação, o que é a APA Delta do Parnaíba, qual o município que está envolvido ali, né? Que no caso ela trabalhou com o município de Ilha Grande. Trouxe imagens ali das representações culturais, como, por exemplo, festas religiosas, a produção da renda de bilro, que é muito característica dessa região. Trouxe também a história dessa associação de catadores de marisco, que é o objetivo do trabalho dela, né, que tem trabalhado dentro desse roteiro. E com relação às especificidades da atividade. Por isso que eu coloquei que é importante vocês conversarem com as pessoas que estão ali, entender o que é de interessante que pode ser mostrado. Então, é que ela traz também informações que são úteis, como a periodicidade, né? Quando é que se cata marisco? É todo dia, uma vez por semana, 3 vezes por semana? Então, traz também todas essas informações. Um resgate aqui dos marcos históricos. Acho que eu entendi quando acho que é Cláudia, né, perguntou sobre a carta. Porque, assim, no caso aqui, por exemplo, desse modelo, a Valéria trabalhou com uma associação. Então, é importante, por exemplo, se vocês forem trabalhar um roteiro que envolva uma associação, uma cooperativa, uma associação de moradores ou de pescadores artesanais, é importante que vocês tenham um documento em que eles estão, uma carta de anuência, que eles estão aceitando participar dessa atividade, até para que vocês tenham mais segurança na execução. Então, isso também tem um modelo que pode ser disponibilizado. E agora vamos lá para o que é esse roteiro, né? O modelo que eu quero mostrar para vocês. Então, na abertura do roteiro, é apresentado um pequeno histórico sobre o que é essa trilha das marisqueiras. Então, ela traz ali por que é trabalhado isso, né? Então, ela quer mostrar os saberes e fazeres dessa comunidade, dessas catadoras de marisco. E o produto que vocês vão entregar para a gente é justamente isso aqui. É o roteiro. Lembra quando eu falei que é importante ter a questão da localização? Porque aqui vocês vão poder pontuar para esse futuro cliente de vocês, onde é o pontuado o roteiro de vocês, onde se inicia, por onde vai passar, o que é que essa pessoa vai ver. E aqui ela traz com uns registros fotográficos, né? Por exemplo, essa trilha na fauna e na flora. Lá no descritivo, você vai poder explicar o que é que essa pessoa vai ver nessa trilha. Ah, vai ter uma parada para banho. É importante que isso também esteja claro dentro do roteiro. A questão da vivência também tem que estar pontuado ali. É importante também que vocês tragam esses registros fotográficos. A questão da localização, e olhem aqui a questão da localização também. Ela colocou como um link clicável para que as pessoas possam se direcionar quando acessarem esse material. Então, cada atividade vai ser apresentado um descritivo. Por exemplo, o café da manhã. Que horas que vai ser iniciado esse encontro do café da manhã? Vai ser trabalhado produtos regionais? Então, ela aqui especificou quais são esses produtos regionais. Por exemplo, no roteiro que vocês podem propor, não está envolvendo um café coletivo, mas há um encontro para, em algum ponto importante ali, que seja o ponto de encontro e de saída, e a especificação do horário. Por exemplo, um roteiro que vai conhecer o Quilombo Saco das Almas. Então, o ponto de encontro vai ser em frente à escola municipal tal, às 8 horas da manhã. Então,
especificar isso, todas essas informações. E aí, dentro do roteiro, foi proposta, né, uma trilha na fauna e na flora. Então, como se trata de uma trilha, importante explicar qual a distância dessa trilha, para que as pessoas possam se preparar também para essa caminhada. Se preparar com relação a sapato, itens que vão levar, o que é possível a pessoa ver nessa trilha, né? Como ela colocou aqui, né? Coleta de cajus, que é algo muito específico da região. E assim vai explicando os demais itens do roteiro. Outro ponto do roteiro, Trilha das Dunas, né? Que é algo muito característico ali dessa região do Delta do Parnaíba. Então, vai ter essa caminhada entre as dunas. E aqui poderia ter sido explicado que no período da chuva se formam pequenas lagoas, que poderia ser utilizado também como espaço para banho. Outro ponto dentro do roteiro, vocês podem utilizar como sugestão, né? O banho de rio, uma parada para banho que as pessoas vão poder contemplar e também se refrescar durante esse roteiro. E aqui nós já chegamos à vivência dessas comunidades, né? Por exemplo, a vivência com as marisqueiras, em que os turistas eles vão conhecer como é que se coleta marisco. O que é o marisco? Será que todos conhecem? Então, vão entender o que é esse marisco, como que é essa catação do marisco, conversar com essas catadoras de marisco para poder entender como é que é essa atividade que elas realizam. Depois como ela apresentou como sugestão, uma parada para almoço, que pode ser um restaurante ou um restaurante comunitário. E isso tudo aqui vai estar muito relacionado ao período que esse roteiro é executado. Por exemplo, no roteiro que vocês pensaram para a região de vocês, não está inclusa, por exemplo, essa parada para o almoço, é um roteiro que vai ser executado à tarde. Então, se não está previsto uma parada para lanche, é importante que vocês tragam essa informação, tragam essa orientação para o cliente, né, para o potencial cliente de vocês, que eles levem lanches leves, porque dentro da proposta, né, não há pontos de comercialização, por exemplo, ou se há um local em que eles possam comprar alguma coisa, deixar especificado ali que vai ser um ponto de alimentação e a duração estimada dessa pausa, para descanso e alimentação. E outra vivência que é colocada, né? Por exemplo, a mariscagem. O que é essa mariscagem? Então, entender como é que esse produto catado vai se tornar o marisco. Que produtos podem ser feitos a partir desse marisco? Então, esse marisco ele tem que ser cozido para retirar essa casca, e esse processo demora tanto tempo, e depois que é feita essa mariscagem, pode ser apresentado um prato resultado desse marisco, por exemplo, uma degustação do caldo de marisco. Ah, se você vai trabalhar um roteiro dentro de um local que tenha caju, então uma degustação de um doce de caju. Outra sugestão, tem muitas regiões que trabalham com a cata, né, e a produção do azeite de coco babaçu. Mas também outros produtos podem ser pensados a partir desse coco babaçu, como, por exemplo, a farinha de babaçu, o sorvete de coco babaçu, o gongo também, que é um produto que pode ser feito uma farofa. Então, é importante trazer nesse resultado, essa aproximação, uma degustação, por exemplo. Ou se isso não envolver degustação, mas um ponto que você possa parar para as pessoas adquirirem alguma peça de artesanato que seja comercializado ali naquele local, ou assistir uma apresentação cultural, porque isso vai trazer esse intercâmbio cultural entre quem está visitando e o local que está sendo visitado. E também especificar qual a previsão de término. Então, esse roteiro proposto, ele teve uma duração
ele inicia às 6 horas e finaliza às 14 horas. Então, ele passa a ser um roteiro um pouco longo. Então, vocês podem pensar em roteiros mais curtos, duração de 4 horas, 2 horas, mas trazendo todas essas informações dentro dessa estrutura. Ficou claro até aqui? Alguma pergunta? Alguma interação no chat nós tivemos? Acho que não, Não, professora, até agora não. tá? E aí, depois que vocês forem trabalhar todas as informações teóricas e forem estruturar o roteiro, como é que vocês vão apresentar esse trabalho? Então, é importante que durante a apresentação vocês possam utilizar, usem a criatividade de vocês com relação a recursos tecnológicos, por exemplo, se quiserem utilizar o Canva, que tem recursos gratuitos para pensar todo esse roteiro, fiquem à vontade. Se quiserem levar algum material impresso, por exemplo, além de apresentar utilizando o PowerPoint ou o Canva, mas você quer levar algo impresso para que as pessoas vejam como é que você pensou nesse material. Vocês têm toda essa criatividade para pensar nessas tecnologias de apresentação, de comunicar o produto de vocês, tá? E é importante que durante a apresentação do produto, vocês destaquem, tragam na fala de vocês qual a relevância, por exemplo, desse local que vocês estão desenvolvendo esse TBC, né? Esse roteiro de base comunitária. A envolvimento dessa comunidade, ela se mostrou interessada, ela já desenvolve, por exemplo, alguma atividade relacionada ao turismo dentro da comunidade. Então, tragam também essas experiências durante que vocês adquiriram durante a construção desse trabalho. Também tragam dentro dessa fala quais as principais descobertas que vocês fizeram, o que é que vocês aprenderam, quais foram os desafios que vocês enfrentaram, dificuldades. Também isso é um ponto importante, porque isso vai trazer reflexões. Durante a apresentação, os colegas de vocês também podem apresentar sugestões, fazer contribuições para que você possa repensar algo. Então, peguem essa apresentação que vocês vão fazer lá no final como um aprendizado também. E, muito importante, trazer como o papel de guia de vocês, que estão se formando, né, nesse processo de aprendizagem, como é que vocês podem se inserir como um mediador turístico dentro dessa proposição de atividades? Porque aqui dentro desse trabalho vocês estão identificando potencialidades. Então, como é que essas potencialidades podem ser trabalhadas futuramente? Será se isso seria interessante para a gestão desse município, por exemplo, a Secretaria de Turismo, trabalhar também novas possibilidades desse turismo, né? E para finalizar, né, é importante que vocês tenham atenção durante essa apresentação e o tempo de apresentação de cada um de vocês, ele vai ser organizado pelo tutor, então, presencial. Então, ele vai explicar de acordo ali com a organização de vocês, dentro do polo, se realizar o trabalho de forma individual ou em grupo, então ele vai destinar o tempo de apresentação de cada um. E aí, como eu falei, utilizar esse momento da apresentação também como um momento de aprendizado. Então, é importante que as outras equipes, os outros alunos que estejam ali no polo, eles possam fazer comentários e considerações depois de cada apresentação, porque isso também se torna um momento de reflexão e de trocas muito importantes, certo? Dúvidas, perguntas até aqui? Então, aqui são os critérios que vão ser avaliados. Então, o tutor de vocês presencial, ele vai analisar, dentro da apresentação de vocês, se o roteiro de vocês foi construído
de forma alinhada a esse levantamento que você fez, do local onde você pretende desenvolver a atividade. Outro ponto também é se você desenvolver uma pesquisa para fazer essa atividade, teve um aprofundamento ali, você conseguiu trazer informações relevantes sobre essa comunidade, destacou essa importância do turismo de base comunitário. Outro quesito a ser avaliado, né, essa criatividade na apresentação visual. Como eu mencionei, vocês podem utilizar o Canva como um recurso gratuito, podem utilizar o PowerPoint, outras ferramentas e também apresentar o material impresso. Isso fica a critério. E a apresentação da atividade no polo, né, que vai contemplar todos os pontos acrescentados no roteiro, todos os tópicos, perdão. E eu trouxe algumas questões para a gente refletir, né, sobre esse turismo de base comunitária. Então, quando a gente trabalha essas comunidades tradicionais e o TBC, né, é importante que elas percebam dentro dessa atividade turística que o turismo ele também pode ser uma possibilidade de manter tradições, né? Porque a partir do momento que você passa a valorizar aquilo que você tem ali dentro dessa comunidade e mostrar a outras pessoas, isso vai refletir em um sentimento de apropriação dessas comunidades. Além disso, a gente também tem esse viés econômico, né? Mas é sempre importante se pensar nesse TBC, nesse turismo de base comunitária, a partir da identificação dessa comunidade, se ela realmente quer desenvolver esse tipo de atividade, ou se ela já tem trabalhado com esse tipo de atividade, como ela pode melhorar, que outras propostas podem ser trazidas ali, o que é que pode ser adaptado. Então, isso também é importante para se pensar dentro desse turismo de base comunitária. E aí eu queria aproveitar e deixar para vocês um exemplo que trabalha o turismo de base comunitária. Não sei se todos conhecem ali a região de Barreirinhas, mas tem uma comunidade que é chamada Povoado Bar da Hora. Então, dentro dessa comunidade, os moradores eles se organizaram e têm trabalhado o turismo de base comunitária. Então, a comunidade ele já conta com estruturas, o acesso à comunidade é realizado via embarcações, né, pelo Rio Preguiças, e essa visibilidade do trabalho que a comunidade tem desenvolvido, ele já tem estruturas para receber esse visitante. Que tipo de estruturas? Eles têm um restaurante comunitário e que tem também uma pequena pousada ali para quem deseja pernoitar na comunidade e uma cartela de produtos turísticos, como, por exemplo, uma trilha pela comunidade, outra trilha que envolve as questões socioambientais, como, por exemplo, conhecer como é que é o funcionamento de um biodigestor, utilizar, por exemplo, dentro desses biodigestores, né, que utiliza ali os resíduos, né, para geração de energia. Conhecer também como que eles trabalham com o reaproveitamento da garrafa PET. Por quê? Como assim que eles trabalham esse reaproveitamento? Eles identificaram ali dentro que a comunidade estava recebendo muitas garrafas que estavam sendo descartadas no rio. Então, eles passaram a recolher essas garrafas e produzir vassouras. Então, ele já tem um galpão que faz essa produção de vassouras e isso é comercializado. Então, isso também se tornou um produto dentro da comunidade. Pessoas podem fazer a trilha e também conhecer como é que funciona esse galpão de reutilização de garrafas PETs. Há passeios também que são realizados pela comunidade em canoas para você conhecer ali outras comunidades que ficam próximas ao povoado, além dos outros passeios que são feitos ali.
Outra sugestão que eu trago para vocês é o podcast Mar Aberto. Ele é desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial em Turismo e ele é disponível no Spotify, né, que é um aplicativo de reprodução. Então, vocês podem acessar os episódios 4, 15 e 16, porque ele traz alguns exemplos de turismo de base comunitária que são desenvolvidos nessa região do Delta do Parnaíba e nos Lençóis Maranhenses também. Então, fica também como uma sugestão para vocês aprofundarem os estudos. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, perguntas. Estou aqui disponível para vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Estava dando uma olhada aqui no chat, a Daniele perguntou se é para falar do município que, no caso, que ela reside, ou pode falar de qualquer município. Então, você pode falar do município que você reside, identificar essas questões que possam ser interessantes para trabalhar como roteiro, mas se você quiser falar sobre qualquer outro município, é importante que você tenha propriedade dentro dessa pesquisa. Que você já conheça essa região, acho que é muito interessante, porque você vai conseguir trazer informações que sejam importantes. Porque quando você for fazer aquele diagnóstico, para ele não ficar faltando informações. Se surgir alguma dúvida, por exemplo, ali durante a apresentação, que você traga essas informações que possam ser complementadas. Então, você pode fazer sobre outro município, mas é importante que você conheça bem aquilo sobre o que você quer falar, tá? Uma sugestão, eu não sei como é o domínio de vocês com relação a ferramentas tecnológicas, mas também vocês podem pensar na apresentação desse roteiro como uma forma interativa. Então, além dessa apresentação que vocês vão fazer, vocês podem fazer captação de imagens e tornar pontos clicáveis dentro desse roteiro, que à medida que a pessoa clique, ela consiga visualizar ali um vídeo pequenininho do que ela vai conhecer dentro desse roteiro. Isso vai instigar mais ainda a pessoa a ter essa experiência. Acho que não tem mais perguntas. Fico aqui à disposição de vocês. Sem dúvidas mais, gente. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida mesmo, professora. Se forem surgindo ao longo da disciplina, enquanto forem executando a atividade, vocês vão entrar em contato com os tutores e também vou estar disponível para eles para tirar eventuais dúvidas. E, claro, a gente vai ter a próxima web aula, né? Que vocês já vão poder trazer algo para a gente discutindo, que eu pretendo que seja algo mais interativo, né? Vocês já venham trazendo um panorama do que vocês pesquisaram, que a gente possa ir discutindo ali uma dúvida, dando uma orientação para como vocês podem desenvolver isso da melhor forma possível. Isso, a nossa segunda web
já é no próximo mês, né? Após a virada do ano. Então, com certeza vai ser, eles vão discutir mais. Então é isso, gente. Acredito que vocês não têm mais dúvida nenhuma. Agradeço muito a presença de todos. Obrigada, professora, pela aula. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. E é isso, gente. Até a próxima aula. Boa noite a todo mundo. Boa noite.